pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM e hoje, dando seguimento no nosso trabalho do quadro Na Moldura, nós estamos com Renata Leão. Ela é psicóloga, empreendedora, ela é uma das precursoras da parte da psicologia clínica, assim, mais profissionalmente falando e levando a coisa como clínica realmente. Já é claro que não foi a primeira psicóloga em Parnaíba, mas como clínica instituída e outros psicólogos trabalhando junto, eu acredito que sim. Renata, boa tarde, cumprimento. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, né, com o Arnaldo, que é muito querido, meu vizinho. Verdade. Né, e é muito bom poder falar desse tema. Muito obrigado. Então, Renata, a gente sempre começa falando sobre a parte da infância do nosso amigo. E a gente queria saber sobre como é que foi a sua infância. Você é de Fortaleza? Isso. Como é que foi a sua educação e a parte escolar, o contato com a família? Se você teve irmãos, se você teve primos, como é que foi essa sua relação até chegar na idade de escolha do curso profissionalizante, né? O curso que lhe trouxe a profissão de psicologia? Acho que você começou com uma pergunta que cabe para mim, né? A família. Sim. Família para mim, acho que foi um referencial que me trouxe a ser psicóloga, né? Eu tinha uma professora que dizia assim: todo psicólogo, ele compreende o sofrimento do outro quando ele já viveu isso, né? E eu sou prova viva disso, né? A minha infância não foi uma infância fácil. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos, né? E a partir daí me caiu muitas responsabilidades que uma criança naquela idade não poderia assumir, né? Então essa questão da responsabilidade já foi me dada muito cedo, né? E eu já sou muito grata, apesar de ter ficado algumas lacunas que ao longo desse tempo foram trabalhadas em terapia, né? Porque todo profissional da psicologia precisa fazer terapia e eu não fujo disso, não sou uma exceção. E a família foi a base, né? Eu acho que hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, assim, de onde vem esse meu espírito empreendedor, né? E aí eu comecei a buscar lá nos meus troncos, né? E a mamãe falando do pai dela, né? Do pai dela, que foi uma pessoa... eu sou do Ceará, eu nasci em Fortaleza, mas minha família materna é do Piauí. Minha mãe é parnaibana, né? Então, o meu avô, ele é do interior de Luzilândia e lá naquela época eles tinham fábrica, né? Meu avô tinha fábrica de arroz, tinha fábrica de coco babaçu, né? Ele tinha fábrica de sabão, então assim, ele tinha alguns empreendimentos para aquela época, muito tempo, né? Então, segundo a minha mãe, ele era um homem muito trabalhador. Eu não conhecia esse meu avô materno, né? Ele era um homem muito trabalhador, ele tinha paralisia infantil, mas isso não impedia, né? Ele não via isso como obstáculo. Sim. E eu acho que isso, mesmo sem conhecer muito, conheço a história, mas não tive a convivência com ele, mas eu acho que isso passa, né? De geração em geração. E eu acho que todos os fatos que aconteceram na minha vida me fortaleceram para que eu pudesse me tornar quem eu sou hoje, né? Hoje eu sou muito grata a Deus por ter, é até difícil ouvir isso, mas assim, eu sou grata a Deus por ter perdido meu pai cedo, né? Mas assim, eu penso que foi o que podia acontecer para mim de melhor. Não que meu pai fosse um pai ruim, pelo contrário, né? Ele era aquele pai que me colocava no colo. E aí eu não sei se eu tivesse esse colo até hoje, né? Eu teria conseguido caminhar como eu caminhei. Com os mimos recebidos, né? Talvez não teria experimentado essas dificuldades e criado resiliência, né? Sim, né? Então assim, isso foi muito importante para o meu crescimento.
né? Entendo. Acredito que não só para mim, mas para o meu irmão também. E aí eu estava também me lembrando de onde vem esse espírito empreendedor. Sim. E aí eu me lembrei do meu irmão, mesmo sendo mais novo que eu, ele é 6 anos mais novo que eu, né? Eu perdi meu pai, tinha 9 e ele tinha 3. Com mais ou menos 8 anos, eu me lembro muito do meu irmão. A gente morava num prédio lá em Fortaleza, e naquela época, assim, descer para brincar no prédio, tinha vários amigos, né? Então era muito bom. E eu me lembro que o meu irmão, ele pediu para minha mãe comprar uma caixinha de isopor, né? Com alguns bombons. E daquilo, ele fez uma senhora caixa com vários bombons, com vários chocolates, né? Eu devia ter o quê? 8 anos. E ele vendia, né, esses bombons lá no prédio. E eu nunca esqueço dessa cena do meu irmão, né? Desse tempo eu ainda não era muito ligada nisso, mas assim, isso vem já de cedo, né? Sim. Na nossa família. E esse meu irmão foi multiplicando essa caixa de bombom, desses chocolates, né? E foi crescendo. Hoje meu irmão também é um empreendedor, né? Ele não mora aqui, ele mora em Aracaju, mas ele tem ele trabalha com café, né? Ele tem acho que é uma fábrica, uma loja. Ele aluga aquelas máquinas sofisticadas de café, né? E ele também vende os produtos. E ele é muito empreendedor também, sabe? Destemido. E eu acho que ele me ajuda muito nessa parte, né? Então eu sou muito grata ao meu irmão, apesar de ser mais novo, mas pelo aprendizado que ele me dá. Sim. De vez em quando ele puxa minhas orelhas. Renata, o seu pai era médico. Isso. E como foi escolher psicologia? Pois é. Eu acho que todo esse contexto de perdas, né, pra mim... A sua mãe atuou profissionalmente? Ela tem uma profissão ou ela cuidou de vocês? A minha mãe ficou para cuidar da casa. Sim. Né? Ela até que tentou faculdade, mas aí não concluiu. Ficou para cuidar da casa. E precisou trabalhar, né, por conta que o rendimento... Meu pai era médico, mas naquele tempo... Meu pai morreu com 39 anos. Então, assim, não deu tempo dele pensar na morte, de deixar alguma coisa para os filhos. Sim. Né? Apesar de ser médico, mas assim, o rendimento dele era bom, mas quando morreu, foi para 1/3. E a gente começou a passar dificuldades financeiras mesmo, né? Sim. E minha mãe teve que trabalhar, e eu tive que assumir algumas coisas dentro de casa, junto com meu irmão, né? Então, assim, essas responsabilidades de adulto chegaram muito cedo para mim. Na anti-pré-adolescência, Isso, né? Antes da adolescência, né? Mas assim, foi tudo muito bom, né? Hoje eu sou muito grata, passei tempo, aí vem a história da psicologia, né? Passei muito tempo da minha vida onde isso não fazia sentido, né? Eu me comparava com as pessoas, eu queria ter a vida que meus amigos tinham, né? E eu não podia ter. Então isso me trouxe muito sofrimento. Eu acho que daí, desse sofrimento, dessas perdas, né, eu comecei a construir esse meu caminho para olhar para isso, né, para cuidar dessa dor. Primeiro eu fui cuidar da minha dor, né, acho que eu fui fazer terapia, eu devia ter 10 anos, né. Então eu comecei a cuidar da minha dor, desculpa, gente. Eu comecei a cuidar da minha dor primeiro, né, e isso foi plantando uma sementinha dentro de mim, né. E a psicologia, na verdade, ela chegou por uma tia minha, que é enfermeira, né, que ela é daqui, mas mora também lá em Fortaleza. Ela sugeriu, eu não sei por que ela me sugeriu, faça psicologia, minha filha, acho que você dá. Aí eu digo, tá bom, né, mas assim... Eu, na verdade, não, você perguntou se meu pai era médico, se eu tinha vontade de fazer medicina, eu nunca tive vontade de fazer medicina, né? Assim, não foi uma área que eu quis, né? E aí, você conheceu a psicologia aos 10 anos? Isso. Fazendo terapia. Né? Acho que E aí ali deve ter havido ali o encantamento pela área, com né? certeza. Quando começou a racionalizar todas essas dificuldades, entender, sim, quando as coisas começaram a fazer, né, a gente começa a organizar a casa, começa a colocar as coisinhas no lugar, eu digo, olha, parece que isso é bom, né? Esse negócio pra mim. Né? E aí eu comecei, estudei, fiz psicologia na Unifor, né?
Logo que eu concluí, logo em seguida eu já fiz uma especialização em família, né? Aí vem minha história da família, Sim. né? Que para mim é muito forte. Eu acho que trabalhar com família é algo que me encanta muito. Apesar de eu ter passado um tempo afastado dessa atuação, porque eu fui fazer uma outra formação, fiz uma formação em gestalterapia. Trabalhei muito tempo com gestalterapia, né? Mas aí dizem que os bons filhos a casa retornam. E eu retornei, né, para a sistêmica, que é a abordagem que trabalha essas questões familiares. E hoje eu estou trabalhando com isso, né? Estou fazendo uma outra formação com terapia de casal e sexualidade, que para mim está sendo muito importante, né? E estou aqui de novo, tentando voltar para esse campo familiar, né, que muito me agrada. Você se forma em Fortaleza e a sua vinda para Parnaíba, como é que foi? Foi escolha, vou voltar para a terra da mamãe? Não, Ou como foi é que convite. Convite. Né, convite. Eu tive uma prima, aliás, uma tia, né, que me convidou. Quando eu me formei, eu trabalhei lá em Fortaleza no Desafio Jovem do Ceará. Era uma comunidade terapêutica para dependência química. E eu passei uns 5 anos trabalhando com isso, né? Mas um trabalho muito difícil, onde a gente rema. Quando veio, volta lá para a beira da praia. Se a gente está falando no início dos anos 2000. Isso. Eu me formei em 98. Isso. Então, e aí surgiu o convite dessa minha tia, vem pra cá, aqui tem poucos profissionais, aqui na época eu me lembro muito bem, é uma pessoa que eu também sou muito grata, é o Dr. Abreu, né? Mora muito no meu coração, gosto muito dele. E ele me chamou para trabalhar na clínica de repouso, eu fui, né? E lá eu comecei a desenvolver um trabalho, e depois de lá eu fui dar aula, depois a gente foi pro CAPS AD, depois eu fui na época era o Projeto Sentinela, que hoje é o CREAS, né? Então eu passei por muitos lugares de atuação da psicologia aqui em Parnaíba. E resolveu criar a clínica, a Psicocenter. O sonho da Psicocenter, né, ele nasceu assim, porque quando eu cheguei eu também fui trabalhar em clínica, na clínica em parceria com uma amiga, né? E aí elas desfizeram a parceria e eu tinha comprado esse terreno, né? Que nós estamos isso, aqui onde nós estamos. Eu tinha comprado o terreno e eu ia construir, mas a princípio não era o intuito de ter a clínica aqui, né? Mas como essa parceria se desfez, porque uma foi embora e a outra não ia trabalhar mais na área, né? Então eu digo, nossa, então eu vou botar meu consultório lá. E aí voltei, fiz, né? Construí e fiz o consultório na frente e eu morava atrás. Então passei um bom tempo aqui, eu morava na frente, aliás, eu morava atrás e o consultório era na frente, isso eram 3 salas. Né? E aí eu comecei a chamar colegas psicólogos para virem trabalhar, porque o meu horário já não estava mais dando conta. Né? Quando você veio de Fortaleza, você já veio casada? Não vim casada, vim solteira. Eu casei bem depois. Mas já namoravam? Vocês já se conheciam? Não nos conhecíamos. Não conhecíamos, né? A gente, inclusive assim, a gente se conheceu um tempo depois, ele também nem é daqui, né? Sim. Ele é de Fortaleza também, aliás, ele é de Itapipoca. E depois que a gente se conheceu, foi que a gente foi descobrir que a mãe dele, aliás, a irmã dele, é afilhada da minha avó, mãe do meu pai. Né? Menina, quando tem que se encontrar, né? Tem que encontrar. Coisa. E aí deu certo, né? O Carlos veio. Aí você morando aqui, ele lá em Itapipoca, se conheceram Pela internet. Pela internet. Naquela época a gente tinha muito medo, né? De relacionamento à distância. E eu também tinha. Meu Deus, será que é um bandido? Eu tinha muito medo disso. Mas assim, depois que eu fiquei sabendo que quem era a família, né? E eu me lembrei do pai dele, porque eu também ia muito em Itapipoca, meus avós paternos eram de lá, né? E aí assim, foi um laço que nos uniu, essa questão das famílias se conhecerem. Aí vem de novo as famílias na minha história, né? Então foi mais tranquilo. Legal. Aí vieram, casaram?
Eu já estava aqui. Você já estava né? aqui. E aí nesse meio Já tempo, estava há quanto tempo aqui? eu casei em 2011, eu cheguei aqui em 2003, então já tinha uns 8 anos aqui, 9 anos aqui, né? Então, nesse meio tempo, eu também fiz concurso, né? Sim. E aí eu fui concursada para a Areolinho de Abreu, onde eu passei um tempo indo e vindo de Teresina, trabalhando lá, e aí eu consegui a transferência para cá, onde eu me dediquei 10 anos lá no Hospital Estadual de Arco Verde, né? E também, depois eu passei no concurso da prefeitura. Então eu já estava meio que estabilizada aqui. Eu digo, olha, ou você vem ou então não dá Tá certo. ruim. É difícil. E aí ele veio, né? Ele também é fisioterapeuta. Sim. Eu acho que são áreas que comungam, né? Sim. Então foi muito bom porque ele também trabalha aqui comigo. E quando ele veio, vocês ainda passaram um tempo morando aqui? Sim, passamos um tempo morando aqui e aí a gente começou a perceber que precisava de um espaço para ele atender, né? E não tinha, porque só tinha 3 salas ocupadas, né? Eu digo, a gente tem que dar um jeito nisso. Né? E aí foi quando a gente resolveu construir o restante da casa, né? Fizemos a fisioterapia, mais algumas salas de psicologia e fomos morar em outro lugar. Sim. Né? Acabou morando ao lado da minha casa. Pois é. E como é a conciliação da fisioterapia, psicologia? A Psicocenter é referência Parnaíba e região sobre uma clínica psicológica de terapia psicológica. Como é que chama? Terapia psicológica? Psicoterapia. Psicoterapia, isso. E tem muitos profissionais da psicologia aqui, é referência de fato. E de repente tem também fisioterapia, tem outros profissionais além do Carlos também atuando tanto na fisioterapia, tem outros ramos? Sim, a gente aqui, nós somos, a gente chama de equipe multidisciplinar, né? Sim. Então, nós temos a psicologia, nós temos a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicopedagogia, a fisioterapia e a psiquiatria. Né? E a fisioterapia ela também tem as ramificações. Nutrição. E a nutrição. A Lana. Lana está aqui com a gente. Isso tá aqui. Voltou, né? O filho da casa retorna. Foi fazer o mestrado e voltou. Né? Com uma proposta muito legal, trabalhei lá agora. Então, assim, na fisioterapia tem várias ramificações, né? A gente tem o Bobat, que trabalha com crianças com problemas neurológicos, né? Tem a fisioterapia uroginecológica, né? Que trabalha as disfunções sexuais. Então, é um trabalho bem interessante. Que casa, né? Sim. Por exemplo, chega um casal com dificuldades nas relações, né? E aí a gente vai trabalhando, chega-se à conclusão que aquela dificuldade também tem um ponto da disfunção sexual. E aí a gente precisa encaminhar para o trabalho com o fisioterapeuta, né? Então acaba que a gente, as profissões se entrelaçam, né? E isso facilita muito o nosso trabalho, porque a gente tem como estar dialogando, estudando cada caso. Você chegou a trabalhar como professora também? Sim. Eu falo sim porque assim, eu tentei, mas não me identifiquei. Né? Não me identifiquei. Foi quanto tempo? Eu trabalhei, eu dei 1 ano na professora substituta na Federal, dei 2 anos na UESP. E eram para cursos que não era psicologia, né? Era administração, cheguei a dar aula até para matemática, odontologia. Então eu ficava pensando, nossa, esses alunos hoje não se interessavam muito pelos assuntos. E eu digo, não, é porque não é psicologia. Aí surgiu a psicologia na Maurício Nassau e eu fui, né? Na época era FAP. Sim. Mas aí eu vi que realmente não eram os alunos, era porque eu era que não me identifiquei com isso. Né? A sala de aula é outra coisa, né? Trabalho muito... É um desafio grande. Um desafio grande. E por falar em desafio, no empreendedorismo e na psicologia, quais 2 desafios assim que você viu que, meu Deus, só contigo? E aí você foi lá, enfrentou, superou e o que aconteceu? 2, tem como citar 2? Você lembra de 2?
Arnaldo, assim, pra me te dizer especificamente dois, eu não tô lembrando, mas assim, eu costumo dizer que a minha vida é uma roleta russa, né? Sim. Quem é empreendedor, todo dia tem um desafio. Então, assim, eu não sei te dizer um marco de um desafio, porque Essa pandemia é um absurdo, né? a pandemia foi, né? Tá sendo. Está Então, certo. assim, mas assim, Nós hoje estamos em agosto e já estamos aí com 4, 5 meses de pandemia, voltando aos poucos, né, com projeções, perspectivas projetadas de que outubro, dezembro a coisa esteja quase a vida social voltando, mas ninguém sabe ainda, né? Ninguém sabe. eu acho que a pandemia veio trazer pra mim, né, enquanto pessoa, essa questão de que da incerteza, né? Eu acho que todo empreendedor trabalha muito em torno das certezas, das previsões, né? Do planejamento. Sim. E aí a pandemia veio bem dizer assim, ó, vamos dar um tempo nessa questão de futuro, de previsão, de planejamento, né? De lucro e vamos olhar para o que a gente tem aqui agora. Então a pandemia me trouxe muito para essa realidade, que não é uma realidade fácil para quem empreende, né? Lidar com essa incerteza. Né? Mas estamos aqui, aceitando, né? E agradecendo pelo ensinamento da pandemia. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, né? Todos os profissionais que trabalham aqui comigo assim, são parceiros mesmo. E na pandemia a gente esteve junto. Né? Então eu também sou muito grata a todos eles, que em nenhum momento assim, abandonaram o barco. Né? Ficaram comigo e estão até hoje acreditando que as coisas vão dar certo. Né? Então assim, não só sou eu, Renata, empreendedora, eu tenho um grupo comigo, né? Que também pensa como eu, né? Que quer crescer. Isso para mim é muito bom, isso para mim me dá muita segurança. Perfeito. Durante a pandemia, eu não sei se já havia antes, mas ficou muito difundido o atendimento remoto. Sim. Já havia esse atendimento, já era legalizado antes, já era oficializado pelo conselho? Sim. Ou foi só, Sim, já foi só difundido? Isso, né? A coisa só tomou uma proporção maior, Sim. né? E foi muito importante, porque assim, veio à tona a importância da nossa profissão. Eu acho que a pandemia também veio dar lugar para esse olhar para a saúde mental, né? Por conta das dificuldades emocionais que todos nós estamos passando, né? As inseguranças, as incertezas. E eu acho que, eu sempre costumo dizer, isso fortaleceu muito a nossa categoria, né? Porque somos nós que cuidamos disso. Sim. Você tem como citar um ponto de encantamento que a psicologia lhe traz diariamente, que eu vou trabalhar com psicóloga por causa disso? E aí depois, algo que você diga, psicologia, se não fosse isso, tem como citar um item de cada? Tem. Olhando para mim enquanto psicóloga ou enquanto empreendedora? Nas duas perspectivas. Primeiro, enquanto psicóloga. Enquanto psicóloga, quando eu vejo o processo do meu cliente fazer sentido para ele. Né? Quando eu vejo a janela abrir para ele, que ele pode olhar para um mundo diferente. Né? Isso para mim me arrepia. Né? Eu senti que ele conseguiu perceber algo que antes ele não conseguia perceber. Né? Olhar E esse mérito é projetado nele, né? Sim. Sim, é uma descoberta dele. Sim. Né? Então isso para mim é o êxtase, acho que do meu encontro com o auge da minha profissão. Sim. Né? Poder viver isso com ele. Né? É muito bom, muito bom. Poder dar uma alta. Poder dar uma alta, né? Poder dar uma alta, ou mesmo sem alta, né? Mas perceber que a pessoa está conseguindo dar passos. É uma reabilitação, né? Para um mundo novo, para escolhas novas. Né? Isso é muito, muito gratificante. Imagina.
Muito. E aquele de... As nossas dificuldades encontram. Eu acho que isso, assim, essas dificuldades maiores vêm da empreendedora, né? Porque assim, a gente tem muitas limitações a nível de manutenção do nosso fazer, né? Que esbarra na questão financeira. Né? Infelizmente, a nossa categoria ainda não é reconhecida ao ponto de se perceber o valor, né, principalmente por instituições que nos custeiam mais, né, que são a questão dos planos de saúde. Quando eu vejo que um plano de saúde não valoriza o nosso fazer, sabe? E isso me dói. Porque a gente eu passei 5 anos e meio na faculdade. Depois que eu me formei, eu não me lembro de ter parado, né? Eu sempre, quando eu estou fazendo um curso, eu faço outro. Eu estou sempre fazendo cursos, né, para poder melhorar, para poder desenvolver um trabalho, né, que eu acho que seja o bom trabalho para o meu cliente. Mas aí quando eu vejo que a valorização não é uma valorização que a gente merece, isso me... Entendo. Né? Quando a gente se sente depreciado, realmente é terrível, né? A gente se esforça e o reconhecimento não vem. E isso é uma luta, né, da nossa categoria. Já melhorou muito, sabe? Já foi pior, a ponto de psicólogo ter que atender de graça. Hoje isso não, né? A gente tem lutado para mostrar que a gente não está aqui. A gente precisa botar o arroz e o feijão na nossa casa. Ninguém está fazendo caridade. Porque tinha muita história de o psicólogo, ele comparar o padre ao pastor, né? A coisa de ajudar. Uma orientação. Né? Isso. Não, um aconselhamento. é nosso trabalho. É verdade. E é importantíssimo. Sim. Altamente relevante para toda a sociedade e para cada indivíduo, né? Me ajudou muito naquele processo do Murilo. E sempre que eu precisar, eu tenho certeza que eu vou correr para cá, porque é realmente muito valioso. Renata, a gente está concluindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Fique à vontade. Deixa suas palavras, a sua mensagem, um convite, o que você quiser dizer para o nosso público. Está aí agora. Só agradecer, né, o convite do Arnaldo para poder participar desse encontro. Quando ele me falou, eu digo, prepara a caixa de lenço. Ele falou que ia mexer, ele já mandou o script, né, das perguntas, ele prepara a caixa de lenço, que eu vou virar paciente. Né, mas acho que é muito importante o público conhecer a nossa trajetória, né, saber que por trás de um empreendedor não tem só aquela pessoa que tem lucros, né, mas que teve toda uma luta. Né, e eu não falei detalhes do que a gente vive, do que a gente passa. Mas assim, é um trabalho que eu também gosto de fazer, além de ser psicóloga, empreender. Né? A gente está aí com um novo projeto, né? Se Deus quiser, em breve vocês vão conhecer. É um trabalho que a gente também já sonhou um dia, né? E depois eu vou estar divulgando para todo mundo, sabe? Conhecer, né? E vir conhecer o trabalho. Que bom, que bom. Renata Leão, doutora Renata Leão, muito obrigado mesmo por abrir as portas, por nos acolher, por nos ouvir, por partilhar conosco parte da sua vida, das suas intimidades, histórias que eu acredito que não tinham sido ainda reveladas, foram aqui reveladas, e isso eu acredito de fato que ajuda na formação das pessoas que nos assistem. Ajuda no fortalecimento, ajuda no impulsionamento de cada um buscar aquilo que mais lhe convém. E é realmente atrás desses exemplos que a gente persegue esse trabalho. A gente dá continuidade nesse trabalho porque a gente acredita que com bons exemplos a gente consegue ser melhor. E você foi um desses bons exemplos que a gente
conseguiu encontrar e tem muitos outros bons exemplos, eu tenho certeza que a gente vai ter. Não é por falta de pauta que a gente pararia, não seria por falta de pauta que a gente pararia esse quadro. Muito obrigado, Renata, sua história é linda. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais assunto para falar, mas em respeito a quem nos assiste, a gente vai ficar aqui por volta de meia hora, mas foi ótimo, foi muito bom, muito engrandecedor ouvir sua história. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos acompanha até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, aqui embaixo tem uma palavrinha dizendo inscreva-se em vermelho, você não vai passar batido. Vai lá, dá um clique nele, você já estará inscrito no canal, não precisa preencher ficha, não precisa pagar nada. E a partir daí você começa a ser notificado toda vez que a gente postar vídeo. Muito obrigado ao Gilvan, que está fazendo a captação de imagem, de som, que faz a edição desses vídeos. E muito obrigado a Deus pela vida, pela coragem de trabalhar e por tudo mais que a gente nem lembra de agradecer. Vamos botar para gerar.